proposta temática que está no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículos 1 ao 3. Eu vou ler o número ímpar ou os números ímpar. Eu vou ler o primeiro, a igreja o segundo, e todos nós leremos o terceiro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar participando da festividade da Assembleia de Deus neste lugar, Jardim, Servilha. Quero já também agradecer ao pastor Ed Carlos, sua muito digna esposa, pastora Luciana, obviamente com todo o ministério e a igreja. Parabenizo-os pela data comemorativa. Que Deus continue fazendo-os prosperar. Quero registrar a minha gratidão, o carinho de me conduzir ao pastor Raimundo, ao diácono Jonatas, que tem me conduzido. Que Deus vos abençoe, e dizer da minha alegria de ouvir os cânticos, os músicos, os cantores, a apresentação. Que Deus continue vos fazendo assim. Queridos, eu vim para ministrar baseado em uma proposta temática que é perseverança. E eu quero tomar por base esse texto como a palavra perseverança estimulativa. Ela é motivacional, encorajadora e também desafiadora. Então eu quero tomar por base essa história, este texto, com base nos personagens de Atos, para aplicar aos nossos dias e a responsabilidade que está sobre nós. A palavra perseverança, no nosso vocabulário português, quer dizer constância, persistência, continuar naquilo que está fazendo, mesmo com as dificuldades, o desânimo e a oposição. Isto resume-se a palavra perseverança. Então me permita contextualizar a Bíblia e mostrar o quanto nós, desta última geração, somos responsáveis por continuar aonde começou. Me permita falar-lhes acerca da cultura, da religião e da nova vida. Foi dito aqui que o ser humano foi feito perfeito, pois o cantor mencionou em uma restauração eterna. Observem que nós, seres humanos, no capítulo 1 do Gênesis, diz que nós fomos criados para viver eternamente, para viver em adoração, sem limite, sem separação com o Criador. A Bíblia diz que havia um relacionamento íntimo entre Deus e o ser humano. Mas o capítulo 3 do Gênesis diz que o pecado veio e separou
o ser humano de Deus. A desobediência do homem fez separação entre Deus e ele, porque a Bíblia diz que Deus não comunga com o erro, com o pecado. Então a Bíblia diz, Paulo escrevendo, destituído, afastado, expulso, foi o homem da glória de Deus. Quando nós analisamos o decorrer bíblico, Deus tem iniciativa constante em restaurar este ser humano caído. Observem que, como nós também estamos em um culto missionário, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, ele é interessante, porque ele representa quase que 1% da história bíblica em capítulos. E estes 11 capítulos vai mostrar o quanto Deus suportou o erro do ser humano, querendo trazê-lo de volta à eternidade, a viver com ele. Mas a Bíblia diz que o pecado prevaleceu, o pecado predominou, e Paulo diz que a morte reina, Romanos 5,14, desde Adão. Então, capítulo 11 termina com outra decepção do ser humano para com Deus. Então, Deus tinha motivo de sobras para desistir dele, mas não. No capítulo 12 do Gênesis, Deus estabelece um projeto missionário na visão transcultural, que se chama Israel. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem uma iniciativa de, por meio de Israel, trazer a ele todos os seres humanos para viver de novo eternamente. Quando nós analisamos o cuidado de Deus para Israel não errar, é quando nós percebemos a contundência da proposta temática. Os irmãos observem que Mateus, quando registra o Novo Testamento, a partir do capítulo 1, versículo 17, ele diz que Deus usou 42 gerações chamadas judeus. Se o capítulo 1 ao capítulo 11 representa menos de 1%, do capítulo 12 do Gênesis ao capítulo 4 de Malaquias, representa 77% de todos 1189 capítulos. Então, observem que, se nós resumirmos 1% da Bíblia, capítulo falando, representa 1% aproximadamente. Mostra a criação, a queda e a insistência de Deus no ser humano. Do capítulo 12 ao final de Malaquias, representa 77% de um projeto chamado Israel para restaurar o homem. É aqui que Deus vai preparar este projeto. Em síntese, que eu quero não passar das 10. Então, diz a Bíblia que é neste período que Deus vai preparar este povo chamado Hebreus, chamado posterior Israel. Hebreus são todos aqueles descendentes de Abraão que habitava na região, na antiga Mesopotâmia, do outro lado do rio. Então, vai começar saindo para o Egito. Quando o povo sai do Egito, já sai como um projeto restaurador. Vejam que quando nós adentramos no livro de Número para frente, Deus vai preparar os judeus para perseverarem nos seus ensinos. É aqui que vem o Êxodo capítulo 24, versículo 12. Quando Deus chama Moisés, depois de uma aliança, no versículo 3, de sangue de novilho, Deus diz: Moisés, sobe a mim, que eu vou te dar algo para guiar o povo. Que era que Deus ia guiar o povo? Os mandamentos, a lei, os 10 mandamentos. Então Moisés sobe a Deus e uma nuvem o oculta. Observem
que agora Deus vai dizer a Moisés como ia guiar o povo na perseverança, continuar mesmo com as dificuldades. Então observem que quando chegamos no capítulo 32 do Êxodo, são 40 dias, e a Bíblia diz que o povo desanimou. A Bíblia diz que vendo o povo que Moisés demorava descer do monte, foi a Arão e propôs fazer um bezerro de ouro, porque este Moisés, eles não sabiam o que aconteceu. Aí Deus diz: Moisés, desce, que o teu povo pecou. Houve um desânimo, mas mesmo assim Deus não desistiu. Então é aqui que Deus vai preparar a nova geração, e nesta nova geração Ele vai incutir no coração dela a lei, para quando ela crescer não se desviar de Deus. Então é onde entra o ensino judaico, por isso que eu disse de forma cultural. Então a partir daqui era dever de um pai e de uma mãe catequizar e impregnar no coração de um judeu a lei do Senhor. Por isso que Salomão, Provérbio 22:6 diz que ensina a criança o caminho que se deve andar, porque quando ele envelhecer não vai desviar dele. Isso implica dizer, vai continuar perseverando. Então era aí que um pai chamava o filho a partir de 6 anos, e a mãe, a filha, e ia impregnar nele o Beit Talmud, ou Talmud. No original hebraico, a palavra Beit quer dizer casa, e o Talmud, instrução, ensinamento. Então era em casa que eles recebiam as primeiras instruções, baseada, fundamentada na Torá, na lei. Quando eles completavam 12 anos, já tinha subsídio suficiente para continuar, e nada ia mudar o que eles aprenderam. Porém, as mulheres iam até aqui, os meninos tinham a probabilidade de continuar com o Beit Midrash, ou seja, ensino em classe e comportamental. Então, eles iam até os 30 anos, aqueles que eram chamados para formar novas gerações. Com 30 anos, se tornavam mestre da lei de Moisés, e era esta a base fundamentada do judaísmo. Observem que termina o Velho Testamento e Deus lamenta porque Israel não perseverou. Observem que a mensagem de Malaquias, literalmente, o último dos profetas, literal, do Antigo Testamento, é de reclamação e de juízo, porque Israel não perseverou no que Deus queria. Então vem o período intestamentário, 400 anos, e é neste período que Israel vai definhando. Quando vem Herodes, 64 anos antes de Cristo, os romanos lideram a Palestina. 33 anos depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo, nomeiam Herodes como rei da Judeia. Então Herodes, para agradar os judeus, reforma o templo de Zorobabel, e agora os hebreus, judeus, têm um templo glorioso. Porém, eles não perseveram na lei e nos ensinos de Deus. Observem que é a partir daqui que surgem, eclodem os grupos políticos e religiosos, e entre eles os dois mais importantes, os saduceus e os fariseus. E pasmem, os saduceus, que eram descendentes original de Zadok, eles eram quem dominavam, eram os homens mais ricos entre os hebreus e os homens mais influentes. Então se tornaram o grupo chamado de saduceus, que quer dizer descendente do sacerdote Zadok. Então eles tinham a voz de Deus,
porque neste grupo estava o sumo sacerdote e todos os agregados, os mais importantes, os mais influentes, estavam neste grupo. E segundo Lucas, escreve em Atos 23:8, que este grupo que ensinava os judeus a lei de Deus não acreditava em vida após a morte, não acreditava em ressurreição. Os fariseus acreditavam, mas na ressurreição total no último dia. Porém, era isso que eles ensinavam aos judeus, que não havia vida após a morte. Esta eternidade que a Gênesis falava não era mais recuperável. Então há uma descendência, e é aqui que a corrupção toma conta. Então veja que é neste período que Deus entra com o melhor. Depois de 42 gerações, 77%, com mais 1% do Gênesis 1 a 11, 78% da história bíblica em capítulo era para terminar. Mas aí Deus manda quem vai dar o melhor para restaurar a Israel. É neste período que a Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e volte à eternidade. Então observem, queridos, a responsabilidade. Quando Jesus vem pregar, ele não vem para nós dentro do contexto bíblico, ele vem com a função de restaurar a Israel. João capítulo 1, versículo 11, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Segunda referência, a mulher Ciro-fenícia era gentia, a filha do Eseu, vai a ele: Senhor, socorre-me, a minha filha está moribunda em casa. Ele diz: tenho nada a ver, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Israel o rejeitou, por isso que a mensagem dele se torna um escândalo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 23, Paulo está dizendo que a mensagem do Evangelho de Cristo é escândalo para os judeus, porque a palavra escândalo no nosso vocabulário é aquilo que fere os princípios comportamentais de uma sociedade, de um grupo ou de uma religião. Então, a mensagem que Cristo prega, que os saduceus, os fariseus, os judeus não acreditavam, era justamente essa: a vida após a morte. Veja que ele sempre dizia: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Senhor, nós que acreditamos em ti, o que vamos ganhar nesta terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna está garantida. Era esta mensagem que Jesus pregava, que ia compactar e ia deixar triste, revoltados a cúpula religiosa. Então a mensagem de Cristo, além de escândalo, se tornou vexatória, era uma vergonha, porque a cúpula pregava que não há uma vida após a morte. Agora vem um galileu sem expressão cultural, dizendo que ele é a vida eterna, que o Pai o enviou para que todo que nele crê não morra os danos da segunda morte, mas que tenham de volta o que Adão perdeu, a vida eterna em adoração. Então observem, só o baixinho, aqui, por favor, observem que é esta mensagem que vai contrariar os princípios judaicos, e os líderes religiosos
faziam de tudo para ninguém acreditar. Observem que 99% das pessoas que seguiam Jesus era da ralé, era pessoas sem expressão, pobre, analfabetos, sem conhecimento da lei, ex-prostituta, ex-drogados, ex-cego, ex que não prestava, a ponto que a cúpula dizia: esta raça miserável acredita nele porque não conhece a lei. Mas Jesus chega no templo em Jerusalém e desafia as autoridades e diz a eles: derribai este templo, que em 3 dias eu vou edificar outro em meu corpo, falando da vida eterna. Observem que nem os, bem baixinho por favor, que nem os discípulos acreditavam na mensagem da ressurreição. Por isso que quando você chega no capítulo 13 de João, versículo 33, já são cerca de 3 anos e meio que Jesus está pregando e ensinando a eles que é a ressurreição e a vida. Então eles não ainda conceberam. Aí Jesus diz a eles: filhinhos, o que eu disse aos judeus, vou dizer vocês também agora. Por um pouco de tempo eu vou estar com vocês, e para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então é aqui que eles não entendem o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, e a minha ressurreição vai dar garantia de vida eterna. Observem que muitos hebreus não permaneceram, e por conta dos milagres e dos alimentos, eles continuavam. Por isso que Jesus os repreende. Quando os discípulos ouvem isso, não entendem. Aí a reunião entra em confusão. Aí Jesus vai entrar na cultura para dar garantia de vida eterna. O que Jesus falou é cultural, porque na cultura judaica as famílias se uniam pelo compromisso da promessa matrimonial, ainda quando os filhos eram crianças, para evitar a mistura com os outros povos. Por exemplo, um pai judeu, eles procuravam uma outra família judaica, judia, hebreia, para oficializar o casamento entre os filhos, mesmo a partir da idade desses meninos e meninas, na tenra idade. Ali era feita a promessa: quando o filho completava a maturidade, ele enviava o filho para a cidade, para a casa da futura esposa, para oficializar a promessa. Observem que era a cultura que eles entendiam. Então o pai enviava o filho. Por isso que Jesus, quando chega aos hebreus, está falando direto, dizendo: o que eu falo não é de mim, mas é o meu Pai que me enviou. Então já havia uma promessa. Ou seja, quando ele chegava na casa da noiva, comparecia diante do sacerdote e da lei do marido, e a partir dali entregava o dote, e o dote já dava garantia que ela já não era mais noiva, já era esposa, porque o dote dava esta garantia. Aí o filho voltava para casa, porém a esposa não podia vir. Por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Porque na cultura, o primogênito filho vivia com o pai até o pai morrer. Por isso que na casa do pai tinha que ter lugar para o filho, para a esposa dos filhos e os filhos dele futuramente. Então ele tinha que voltar, preparar lugar, e depois voltava para buscar a esposa. Então, quando ele diz isso, eles não entendem. Agora imagina, já havia uma promessa. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4.
Paulo, falando aos gentios, diz que em Deus já havia uma promessa, porque Ele nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Já havia uma promessa. Agora vem a maturidade. Quando eles não entendem, aí Jesus vai consolá-los com o capítulo 14 de João. Por isso que é cultura, quando ele diz: eu vou voltar, não entristeça o coração de vocês, creia no meu Pai, creia também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei outra vez, e aí sim vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então observem que a partir daí, os discípulos ainda não entenderam. Aí vem a cruz. Com a cruz é o dote, porque a tradição matrimonial judaica era a prata, era o ouro que dava garantia de relacionamento e de liberdade. Mas a prata e o ouro não ia dar lugar, não ia valorizar, e não era apto para pagar a nossa volta à eternidade. Precisava de um sangue puro que justificasse o pecador, que tirasse a culpa do primeiro Adão, e que o último Adão fosse justo, e com seu sangue desse o direito de novo ao ser humano de vida eterna. Observem que quando ele vai à cruz, no terceiro dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita, vejam que o número que perseverava dos hebreus já não eram tantos, porque a mensagem da cruz, a mensagem da vida eterna não encaixou. O ensino judaico era superior, e as tradições humanas superavam a mensagem de Cristo. Porém, quando ele ressuscita, vejam que ele não vai para o templo, ele comparece aos seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto recebam a promessa que de mim ouviste, que o meu Pai vai enviar. Agora, com direito, ele vai falar. É a partir daqui que os seus discípulos e estes grupos, como cerca de 120, vão acreditar, porque agora vem ele ressuscitado. A ressurreição é uma verdade. É aqui que Jesus volta ao Pai, e a eles ficam com a garantia de que Jesus vai voltar, porque eles viram ele ressuscitado. É aqui que vem, ou seja, a mensagem temática que esta igreja escolheu, na qual eu quero me basear. É aqui, Atos capítulo 2, versículos 4, versículo capítulo 1, versículo 4, ele diz: não se ausente de Jerusalém. Versículo 8, vem o ratificar da promessa. Capítulo 2, estão eles reunidos na esperança, perseverando na promessa e aguardando. Cerca de 120 crentes, quando de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e enviamente, e enche toda a casa, e todos recebem o que Adão perdeu, e tem direito a acreditar na eternidade. Por isso que a frase é revestidos. Observem que esta era a vestimenta que Adão tinha, a presença, o Espírito que ligava ele ao Pai. Com o pecado ele ficou nu, está escrito, e ele
se separou. Aí Jesus diz: eu vou pedir o Pai para revestir vocês. A palavra revestir tem um prefixo re, e re é voltar, re é vestir aquele que foi vestido, mas ficou nu. Vestir de novo é revestir. Então ele diz que agora todos foram cheios, revestidos da eternidade, do Espírito Santo de Deus. E agora ninguém vai mais segurar, porque eles vão pregar. 500 testemunhas ressuscitaram dos túmulos, viram Jesus. Mortos ressuscitaram e entraram da cidade. Os seus parentes o receberam e já aceitavam Jesus. Os hebreus, olhe que dentro do texto temático só tinha judeu, só tinha hebreu, religiosos de toda parte do mundo. Gentil ainda não tinha entrado. Então o Espírito desce para eles. Quando nós continuamos a ler o texto, vejam que Pedro prega, e na primeira pregação ele vai terminar com o quê? Com a ressurreição. Vocês mataram ele, mas Deus quebrou a corda da morte e ele ressuscitou e está vivo e vai voltar. Então a mensagem principal era a volta de Jesus. E com esta mensagem, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus e se agregaram. Chegamos em Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina, nos ensinos, quer dizer, no que os apóstolos pregavam e ensinavam, que era: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Se você continuar lendo até o versículo 47, eles perseveravam, unidos. Eles não esperavam Jesus amanhã. A mensagem principal da igreja primitiva, que dá origem ao tema, não era só falácia. A Bíblia diz que eles eram unânimes, unidos em tudo. Um cuidava do outro e o outro do um. A ponto que Tertuliano fala que eles se amavam tanto, que as maiores convenções não era pelo que eles pregavam, era que os pecadores viam o amor da igreja e queriam ser também participantes, e eram atraídos pela perseverança do amor que eles tinham um com o outro. Mas cerca de 64 anos depois de Cristo, Cristo ainda não voltou. Eles esperavam Jesus, como eu disse, não amanhã, era hoje. Por isso que no Atos eles vendiam até as coisas que tinham, porque dizia: não tem valor, eu vou viver na eternidade. 64 anos depois de Cristo, vem a primeira perseguição oficial, vinda de Roma. E Nero vai perseguir os cristãos, queimando muitos vivos. E a promessa de Jesus vir não vem. Aí Pedro sabe que muitos hebreus
E agora gentios estavam querendo desistir. Por isso que ele na primeira carta ele diz, capítulo 1, versículo 18: não desistam, porque não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, conforme a tradição dos vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus imaculado. Há uma garantia. Capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês têm que continuar, porque vocês são a geração eleita, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continue, persevere, não desista, ele vem. 65 anos se passam e Jesus não vem. Muitos hebreus que tinham ganhado os gentios estavam desistindo da fé, e muitos querendo desistir, porque a volta de Jesus não vem, e a perseguição está lá, o sofrimento, a morte, faz eles quererem voltar à rudez da velha lei e esquecer da mensagem da cruz. Aí é quando o escritor aos Hebreus escreve a carta aos hebreus convertidos, porque estavam deixando de perseverar por conta das dificuldades, dos desânimos vinham e as lutas. Aí no capítulo 1, versículo 4, ou do 3 ao 6, ele vai pegar a grandeza de Cristo, porque a lei tirava, a lei na tradição oral, mas ele diz: irmãos, Cristo é maior do que os anjos, do que a lei, porque em qual dos anjos a qual Deus disse: eu hoje te gerei e tu és meus filhos? Nenhum anjo ouviu isso, mas Jesus sim. Então, Jesus é maior que os anjos. Não desistam. Segundo ponto, capítulo 3, versículo 5, ele diz: Jesus é maior do que Moisés, do que a lei, porque Moisés é tido pelo um servo fiel, mas é servo, e Jesus é tido como filho construtor da casa a qual somos nós. Ele estava dizendo: quem tem mais honra, é a casa ou aquele que a construiu? Claro, é quem construiu. E se foi Cristo que nos fez, nos deu direito de vida eterna, ele é maior do que Moisés, porque Moisés é servo e Jesus é filho, e o servo não tem direito que o filho tem. O servo, sendo fiel, não tem acesso à profundidade do Senhor, mas o filho tem. Veja, o escravo, a empregada, com todo respeito, ela não entra na casa do Senhor a não ser para as atividades. Não tem o direito de entrar na intimidade, mas o filho tem. O filho sobe na cama do pai, vira de ponta cabeça, mexe nas coisas do pai, e o pai fica indo, porque o filho tem intimidade. Ele estava dizendo: Cristo é maior do que Moisés, porque ele é filho, e ele entrou de uma vez por toda, ou seja, ele é maior. Continue. Capítulo 5, ele diz: ele é maior do que os sacerdotes,
porque ele está escrito a respeito dele: tu és sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele não precisou de mais nada, de entrar uma vez por ano. Ele entrou no santuário eterno de uma vez por toda, sentou à direita do Pai e intercede por nós e vai voltar. Quem crê, ele é maior. Capítulo 10. Ele vai dizer: sejam ousados na fé, na esperança, porque o que há de vir, virá e não tardará. E se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu acho bonito quando ele termina o capítulo 10. Ele diz: porém nós não somos daqueles que desistem, daqueles que saltam do barco, daqueles que voltam. Nós somos daqueles que continuam, que avançam para a esperança da vida eterna. Cadê aqueles que vão continuar perseverando, mesmo diante da dificuldade, do desânimo? Capítulo 11. Ele vai usar o Antigo Testamento para dizer: o privilégio da igreja de Cristo foi maior do que o que os heróis da fé tiveram. Ele diz: tenham fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Acredite e perseverem. Aí ele diz: foi pela fé, por esta mesma fé, que Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Foi pela fé que Enoque foi trasladado aos céus. Foi pela fé que Noé, sendo avisado das coisas que não se via, creu para a justiça. Foi pela fé que Abraão recebeu o chamado e acreditou. Foi pela fé que Sara teve Isaac. Foi pela fé que Isaac abençoou Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó abençoou os 2 filhos de José e escorou na ponta do seu cajado. Foi pela fé que José acreditou na promessa e anunciou a saída dos filhos de Israel do Egito, dizendo: quando Deus vos tirar do Egito, não deixe os meus ossos lá, mas levem com vocês. Foi pela fé que Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu sofrer, ser maltratado com o povo de Deus. Foi pela fé que o mar vermelho se abriu. Foi pela fé que eles entraram na terra prometida, perseveraram. Falta-me-ia tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Samuel, de Davi, dos profetas. Muitos apagaram pela fé a força do fogo, botaram exército para correr, fecharam a boca de leões e não desistiram. E Deus não deixou que eles entrassem na promessa, porque tinha algo maior para nós, a igreja, a igreja, a igreja. Eles perseveraram, mas não tiveram o privilégio que a igreja tem. Outro dia eu desci no aeroporto de Salvador para uma convenção. A missionária me ouviu e reconheceu, vinha no mesmo voo e gritou: Genival. Sim, e aí fomos conversando. Prazer. Enquanto eu esperava a mala,
Fomos conversando, e quando o crente conversa da Bíblia, aí eu disse a ela: eu estou ansioso para chegar no céu. Por que que o senhor está ansioso para ir para a vida eterna? Porque eu quero visitar Abraão, Isaac, Jacó, todos os heróis da fé, saber como eles perseveraram com tanta luta, resistiram o fogo, fecharam boca de leões. Vou perguntar a Daniel que coragem é aquela. Só o teclado, por favor. Ela disse: o senhor está errado. Eles que estão ansiosos para a gente chegar, porque quando o senhor chegar, pode ficar tranquilo. Vou parafrasear: pode arrumar a casa, pode preparar o cafezinho, que eles vão bater na porta do senhor. São eles que vão lhe visitar. Mas como? É que eles vão perguntar: pastor Edgar, pastora Luciana, pastor Raimundo, diácono Jonathan, você me conta como foi viver na terra cheio do Espírito Santo de Deus. Eles não tiveram este direito. Se prepare para dizer: foi gostoso, eu pulava, eu cantava, eu rodava num pé só, eu adorava. Pergunta para quem está ao seu lado: vai continuar perseverando? Capítulo 12. Eu sei que vocês estão querendo tocar. No final vamos tocar fogo. Capítulo 12. Olha o que é que ele diz: portanto nós, coletividade, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele poderia dizer: corram, mas ele diz: não, corramos. Unidade, como é a fundamental lá no Atos 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E isso me encabulou. Primeiro corramos. Porque ele não disse corra? Porque ele estava no mesmo processo. E ele sabia que um sozinho não consegue. Aí eu fui estudar como correr com paciência. A palavra paciência é não desistir, é continuar. Aí eu fui para a natureza e fui pesquisar. Por que corramos? Por que a unidade? Aí eu fui pesquisar os pássaros que migram de continente a continente, pelas estações, e sobretudo gansos e cisnes. Quando eles migram de um continente para o outro, são quilômetros. Eles não voam só, não caminham só, porque não vão conseguir. Você pode analisar que eles voam unidos em V. Eles formam um V, um na frente, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Formam um V. Por quê? Por alguns objetivos. Primeiro, economizar energia, que a caminhada é longa. Quando um que vai na frente bate as asas, cria um vácuo. E aquele que vem acima, atrás, já não vai fazer tanta força, porque o impacto do vento não já é igual.
Por isso que eles se revezam. Quando o que vai na frente cansa, eles trocam de lugar. Porque quem vai para trás, vai caminhando, vai voando, mas vai descansando, economizando energia. Os estudos dizem que a mesma, vamos dizer, se eles voassem só, a mesma energia que eles gastavam em 1000 quilômetros, mas porque eles voam unidos com a mesma energia, eles chegam a atingir 1.700 quilômetros, 70% a mais. Eles voam, primeiro, para economizar energia. Segundo, eles perseveram em unidade. Por quê? Vão junto, correm junto, porque um vê o outro. Um cuida do outro. E se os pedradores quiserem atacar, eles não vêm. Se tiver um ou dois, eles derrotam. Mas eles têm medo, porque a unidade dos pássaros pode criar revoada e eles morrem também. Então quando ele vê, eles voando, perseverando na unidade, pedrador sai da frente e não toca por causa da unidade. Terceiro, eles se revezam, porque eles não estão preocupados com quem vai chegar na frente. O importante é que todos cheguem. Corramos, unânime, perseverando, cuidando do outro. Eu fui pregar nos Estados Unidos, fiz conexão em Nova York, ia para Boston, e no voo de Nova York para Boston, tinha um atleta que eu não conhecia, sentou do meu lado. E eu comecei a ler a Bíblia. Ele disse: o senhor é pastor, o senhor é de onde? De Maceió. E o senhor? Sou do Rio. O senhor vai fazer o que em Boston? Vou correr a maratona, que é a mais importante do mundo. Eu disse: o senhor é atleta? Ele disse: sou. Eu digo: então o senhor vai ter condições de vencer? Chegar em primeiro lugar? Ele olhou nos meus olhos e disse: eu não estou preocupado se eu vou te chegar na frente. O meu esforço é para cruzar a linha de chegada. Porque quando os meus filhos e meus netos perguntar: papai, vovô, correu a maratona de Boston? Correu. Ele chegou até o fim? Chegou. É isso que importa. Então olha para quem está ao teu lado e diga: não importa se eu vou chegar primeiro ou não. O importa é que nós vamos cruzar junto a linha de chegada. Eu não vou deixar você para trás. Corramos. Eu disse uma vez, vou repetir. Eu tenho um amigo que serviu o exército americano, vários, mas esse eu tive mais intimidade, porque ele guerreou no Afeganistão. E ele contando a história, eu disse: que coragem vocês têm. Ele disse: Bento, não é a coragem, é o treinamento. Lembra que é o treinamento? Aqui. Eu disse: mas como? Ele disse: quando a gente se alista para o exército, a gente é preparado para a vida do outro ter mais valor do que a nossa. Eu tenho que cuidar dele mais do que de mim, porque se eu cuido dele mais do que de mim, ele vai cuidar de mim mais do que ele. Então, Beto, quando a gente está na guerra, um tem que proteger o outro. Quando a luta vem, um tem que proteger o outro. Se vir uma bala para atingir a ele, o treinamento manda eu ficar na frente. Você está entendendo o que é perseverar? Ele disse: às vezes a gente descuida e o nosso companheiro do lado é atingido. Quando a gente olha, ele está sangrando. E a luta é tão grande que a razão diz: deixa ele para trás, vai embora. Mas o treinamento diz: deixa não. Olha se ele ainda respira. Se ele ainda respira, ele ainda serve. Coloca ele no ombro, que ele ainda serve.
não é diferente dos nossos dia a dia. Muitas vezes tem gente que passa 10 anos congregando na mesma igreja, que passa 10 anos cantando na mesma banda, no mesmo conjunto, no mesmo grupo. Quando um perigo atinge ele, quando uma bala, quando um pecado atinge ele, o que é que a gente costuma fazer? Deixa ele para trás, não dá nem a paz do Senhor, exclui. Aqui não, filho, corramos. Diga para quem está ao seu lado: se depender de mim, você não fica, ainda respira, vai cruzar a linha comigo, vai cruzar comigo, vai chegar até o fim. Olha o que ele diz: considerar isto. Você já viu a profundeza da palavra considerar? Quando você considera algo, você respeita. Rapaz, por que tu trata, aquele pastor te tratou tão bem, que consideração ele tem por ti? Aí o apóstolo diz: considerai isto. Ele suportou a cruz, ele suportou as contradições dos pecadores, por um objetivo: para vocês não desanimarem, para vocês não desistirem. Não sei se você já viu, vou pegar um exemplo secular para aplicar no espiritual. Se você não assistiu e não viu, chegar em casa você pesquise. A primeira maratona no YouTube tem, feminina, aconteceu em 1984 em Los Angeles. E uma das favoritas era uma suíça chamada Gabriela Andersen. Quando a maratona começou, ela estava entre as favoritas. Mas é muito longo, e no caminhar ela foi perdendo forças, e outras foram passando. E quando o público viu aquela que era favorita ficar para trás, menosprezou. Cada volta que ela dava, ia perdendo força. Algo aconteceu. Agora, o que chama a atenção do público é que ela não desistiu. Mesmo com a dificuldade, ela continuou. A história diz que quando os médicos perceberam que possivelmente, humanamente, ela não conseguia, tentaram chegar, mas ele só pode tocar nela se ela cair. Enquanto estiver de pé, está andando. O vídeo mostra que o esforço dela em perseverar, as dificuldades foi tirando força física. Ela já não corria, só dava um passo após o outro. As dificuldades, o desânimo bateu e o corpo entrouxou. Agora ela toda troncha, mas não para. Um passo após o outro. O público vendo aquilo, a imprensa, os repórteres, esqueceram quem era favorito e ia na frente e se voltaram para ela. Por causa da perseverança. E ela vai, as forças se vai. A última volta, ela já chega quase caindo. Quando ela cruza a linha de chegada, os médicos acolhem e o público de pé esquece quem ganhou a prova e aplaude Gabriela Andersen, porque ela cruzou a linha. Se você procurar quem venceu, vai encontrar, mas não vai ter o êxito que ela tem. Ela chamou a atenção. É assim que o céu nos aguarda, o coral dos anjos. Não importa quem vai chegar na frente, é chegar, é chegar, é chegar. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser,
Olha para esse crente que está do teu lado, se for íntimo do mesmo sexo. Me ajuda aqui, cantor. Fica aqui na minha frente. Olha para mim não, olha para ele assim. Se você puder, olha nos olhos dele e diga: ô corredor, batalhador, perseverante, quero nem saber como você chegou neste dia. Quero saber como você vai sair daqui. Diga: vou sair reanimado, perseverando, mesmo no desânimo, mesmo na dificuldade. Eu não vou desistir. Diga a ele: me faz um favor, a partir desta festa, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir, que eu ia baixar a guarda, que eu ia deixar de perseverar, dá um recado a ele. A casa dele caiu, ele quebrou a cara, que eu vou continuar perseverando. Eu vou até o fim, eu vou até o fim. Abraça ele, abraça ela. Agora. Não se preocupe que na sua frente vai ter alguém mais importante. O céu espera você chegar. A Bíblia diz que ele não veio ainda, esperando que os fracos consigam chegar. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado, se você pode, e ore comigo. Soberano Deus, sabemos que não somos perfeitos, somos cheios de fracassos, desânimos, e muitas vezes as lutas querem nos fazer parar. Mas já faz mais de 2000 anos, Senhor, e o Senhor tem mantido homens e mulheres de pé, sustentando um ao outro. E aqui está a nossa geração, uma geração bombardeada pela tecnologia, pela pós-modernidade, onde tudo é fácil. Uma geração, Senhor, a qual eu faço parte, que não suporta mais tanta luta. Mas o Teu Espírito tem nos conservado, porque Tu és perfeito e és maior do que o nosso desânimo, do que as nossas falhas. Então nesta noite eu preguei a palavra que está no meu coração, e eu sei que aqui não tem super-heróis, aqui não tem super-corredor, aqui não tem super-crentes, aqui tem uma geração de crentes que são atacados pelo desânimo, pelas lutas, mas estão de pé e não desistiram. Então renova eles nesta noite, que o Teu Espírito batize quem não é, dê variedade de língua, distribua dons espirituais. Aquele que chegou frio sai aquecido, aquele que chegou desanimado receba ânimo, aquele que chegou querendo parar fortalece os joelhos trêmulos, os pés vacilantes. Continua, continua, continua. Recebe a glória, recebe a presença, recebe renovo, recebe batismo, recebe agora, 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 agora.